Bem-vindo, e para mim este é um Infinix Hot 50 Pro Plus, e hoje vou mostrar para você vários ajustes e truques que você pode fazer nesse dispositivo. Para começar, vamos abrir as configurações e navegar primeiro até a personalização. E aqui você terá várias opções diferentes que vão permitir personalizar a aparência e a experiência do seu telefone. Agora, há uma coisa que talvez interesse mais algumas pessoas do que a mim, por exemplo, que são os temas. E isso basicamente permite que você tenha conjuntos inteiros de coisas diferentes, como papéis de parede, ícones e assim por diante. Pessoalmente, não gosto disso, prefiro ajustar tudo eu mesmo, o que o restante das opções me permite fazer. Mas para aquelas poucas pessoas selecionadas, provavelmente a maioria, que querem usar isso, você também pode navegar online, baixar alguns temas de lá, então escolher luz aqui depois de baixar. Luz, eu não tenho nenhum, por isso não havia nada visível ali além do padrão que já vem com o telefone. Mas rolando mais para baixo, temos a geração de papel de parede por IA. E isso simplesmente permite que você gere um papel de parede na hora, se você gostar desse tipo de coisa. Você pode obviamente usar isso totalmente e ver o que temos. Eu tenho que dizer que esse pequeno e interessante detalhe que eles colocaram aqui, essa superfície parecida, né, com vidro, né, com texto preto e bem visível e imagens escuras, é horrível. Eu mal consigo ler o que está escrito ali. Gerar com base em imagem e gerar com base em texto. Então você pode escolher qualquer uma das opções que quiser. Vamos ver se geramos com base em texto. Então estamos meio limitados, não é realmente. Ok. Então temos estilos, eu acho. Certo? Então vamos tentar Cyberpunk como estilo. Vamos ver o que conseguimos fazer aqui. Vamos ver se isso é bom o suficiente. Então, minimalista, formato circular com sombreamento em 2 tons. Ok? Bem, acho que isso não funcionou nem um pouco porque está demorando. Parece que ele está considerando o estilo basicamente como pré-definido. Cyberpunk não significa só as cores e coisas assim, significa tudo. Então isso é um pouco problemático e ruim, eu diria, né? Pois não permite que você faça muita coisa em termos de geração de conteúdo. Agora talvez você consiga fazer isso de uma forma muito melhor, ou seja, com mais qualidade e eficiência. Ah, deixa pra lá. Então, ok, então há uma gama muito limitada do que ele pode gerar nesse caso, já que não são realmente predefinições, mas estilos são basicamente predefinições. Então o que você escreve acaba tendo muito pouco efeito nesse caso, já que a predefinição define grande parte do futurismo da imagem gerada. Então a ideia é legal, espero que no futuro isso seja melhorado, para ser completamente honesto, porque isso é um pouco decepcionante. Agora, seguindo em frente, temos papéis de parede animados, nada de especial aqui. Depois temos papéis de parede estáticos, online, galeria, então a personalização. Então temos o Always on Display, você pode escolher tipos personalizados de relógios, estilos no seu Always on Display. Agora, obviamente, você precisa ter o Always on Display ativado para que isso funcione. E voltando, temos a tela de bloqueio. Isso permite que você edite a tela de bloqueio e como ela aparece, o que fica visível ali. Configurações da área de trabalho, tenho quase certeza que isso se refere mais à tela inicial do que à área de trabalho. Sim, temos a grade de ícones, não grade da área de trabalho, por favor. Então temos a grade de ícones bem aqui e temos as típicas 4x6 colunas, pastas e tudo mais. Assim você pode personalizar quantos ícones ficam visíveis na sua tela.
Depois temos a personalização de cores, que inclui esses tipos de cores aqui, e também nas configurações, e basicamente em todo o sistema. Agora, há algumas opções, você tem cores diferentes aqui, ou pode escolher cores estáticas do papel de parede, que seleciona as cores com base no papel de parede que você está usando. Então, essa será a mais adequada para o seu dispositivo e para o papel de parede que você tem. Então, eu só vou, escolher algo assim. E você pode ver que o papel de parede aqui não está... Desculpe pela tremida. Você pode ver que o papel de parede aqui não é necessariamente super bonito, não tem muitas cores ali. Então, ele está deixando as cores um pouco mais suaves aqui para combinar com o clima do papel de parede. Agora, se voltarmos aqui, também podemos criar nossos próprios temas, fontes e outras personalizações. Agora vamos passar para a próxima coisa, que será a tela e o brilho. Agora aqui temos o modo escuro e o modo claro, e você pode escolher o que preferir, mas há uma opção mais interessante. Aqui está o agendamento. Eu pessoalmente acho que o modo claro é muito bom, especialmente no verão, durante o dia, pois é mais fácil de enxergar em comparação ao modo escuro. E o modo escuro aqui vai te dar uma vida útil de bateria melhor, já que tudo que é realmente preto, como quase tudo nesta tela, exceto texto e algumas imagens, são basicamente pixels completamente desligados, o que economiza energia. E como eles estão desligados, não consomem energia, e isso obviamente implica que você terá uma vida útil de bateria melhor. Agora, isso não faz uma diferença enorme na maioria das vezes. Você percebe esse tipo de efeito apenas em coisas como as configurações e afins, mas, por exemplo, na tela inicial você não percebe nada disso. Quase tudo aqui, quase tudo. Talvez a câmera tenha pixels que ficam desligados e talvez alguns deles estejam bem ali no canto. Mas, na maior parte do tempo, a maior parte da tela fica ligada, então você terá uma vida útil de bateria melhor quanto mais elementos totalmente pretos você tiver, como essas configurações aqui. Mas no geral, o que você provavelmente vai perceber é uma diferença bem pequena. Um aumento na bateria em termos de quão devagar ela é descarregada. Agora, como eu estava mencionando, você tem um modo de agendamento bem aqui, então pode configurar para alternar automaticamente entre esses modos com base no pôr do sol ao nascer do sol ou em um temporizador personalizado. Isso te dá a opção de deixar permanente ou ter ambos os modos funcionando ao mesmo tempo e você não precisa se preocupar. Durante o dia você pode deixar no modo claro e à noite pode usar o modo escuro. Agora, descendo mais um pouco, temos algumas opções de cuidado com os olhos. Então isso é algo que você pode querer ativar durante a noite. Como você pode ver, isso faz com que a tela fique um pouco mais amarelada, tornando-a mais confortável para os olhos. Se você não gosta muito da luz azul, que é uma luz forte, pode acabar afetando o seu estado de alerta. E especialmente se você usa o celular na cama, pode ser bastante interessante ativar essa opção. Agora temos cor, estilo, isso define o quão vibrante ou saturada a tela vai ficar. Então temos as cores originais e as cores vivas, e aqui temos como se fosse uma paleta, quase isso, e quando você alterna entre elas, percebe uma diferença sutil. Pelo que parece, são principalmente os tons de amarelo que mudam. E os tons de vermelho ficam mais vivos, eu diria. Então o vermelho parece mais brilhante. O amarelo parece um pouco mais saturado, e sinceramente não consigo notar a diferença entre o azul e o verde. Agora você também tem a temperatura de cor, então pode deixar lá mais fria ou mais quente, dependendo de como preferir. E se voltarmos e rolarmos mais para baixo, temos a taxa de atualização da tela. Isso é outra coisa interessante, e temos dois modos, 120, 60 e a troca automática. Então, na maioria dos casos, eu recomendaria para a maioria das pessoas usar provavelmente a troca automática ou seleção automática, como preferir chamar. Mas para aquelas poucas pessoas que realmente não veem muita diferença entre 120 e 60, você pode conseguir uma duração de bateria melhor usando o 60. A forma como isso funciona é que a troca automática basicamente seleciona a melhor taxa de atualização para a sua tela em determinado momento. E se a imagem ou se a tela não tiver nada acontecendo, nenhum componente em movimento, então ela automaticamente reduz a taxa de atualização de 120 para uma menor para preservar a bateria. Como se você tivesse uma imagem como esta aqui, nada está acontecendo na tela. Eu poderia pegar uma imagem e exibi-la, e isso poderia estar mostrando um quadro por segundo ou um quadro por minuto, e você nem conseguiria perceber a diferença, desde que eu não comece a fazer isso.
E sem uma troca, ele iria de, por exemplo, um quadro para instantaneamente 120 para ter aquele movimento suave e agradável. Agora, se você não vê diferença entre, por exemplo, isto e isto, em termos de rolagem, o quão truncado fica, então talvez seja melhor selecionar 60. Se você não consegue ver diferença entre esses dois, como eu disse, então escolha o menor e não é como se você fosse perder alguma coisa, já que realmente não consegue perceber a diferença. E você terá uma duração de bateria melhor, o que provavelmente é mais importante para você nesse momento. Enfim, seguindo em frente, vamos ver o que mais temos aqui. Temos esse painel aqui do lado que eu não queria mostrar, então vamos puxar para fora. E aqui temos um monte de aplicativos. Podemos editar isso aqui embaixo e adicionar ou remover aplicativos da visualização aqui. E, obviamente, podemos abri-los rapidamente. A Vivo é um pouco mais irritante nesse aspecto. Existem vários aplicativos que não permitem a tela dividida. E eu realmente acho que o aplicativo Ajustes é um deles. Então vamos tentar encerrar o vídeo assim. Certo? Sim, entendi. Tem o próximo, entendi, legal. Então agora ele está aberto na visualização pop-up e tenho certeza de que conseguiremos. Ok, aparentemente podemos fazer isso desta maneira. Então parece que não somos capazes de fazer uma tela dividida, como a que normalmente veríamos neste painel de controle específico, o que é um pouco limitante para certas operações. Mas podemos abrir aplicativos nessa visualização pop-up e podemos mover Voculus pela tela. Também podemos maximizá-los e devemos conseguir minimizá-los. Aí tá. Como você pode ver, agora podemos usar nosso e-mail aqui e ele permanece aberto. Você pode tocar nele de forma simples e direta. Como pode ver, ele simplesmente se expande para um estado utilizável, então eu realmente posso interagir com ele. Isso é um recurso bem interessante aqui, eu diria. E você também tem um botão rápido para fazer a mesma coisa daqui, como pode ver. Agora, voltando aqui, também temos notificações e barra de status. Tem uma coisa que estou procurando aqui, que é a barra de status, e tipo, eu realmente tenho as opções para isso aqui. Então, esta seção permite que você oculte atalhos da sua barra de status. Há alguns atalhos que tenho certeza, assim como todo mundo, você vai usar e ter luz permanentemente ativados. Porque é muito incômodo ficar ligando e desligando algo o tempo todo. Para mim isso são coisas como Bluetooth e NFC. Esses estão no meu dispositivo, sempre ligados. E não há motivo para eles aparecerem na minha barra de status. Então eu posso simplesmente, facilmente removê-los totalmente para que eles não apareçam aqui neste local específico. Eles só poluem minha barra de status. E eu gosto do meu dispositivo bem limpo. Então, se eu puxar para baixo, você pode ver que ainda temos. Se eu conseguir encontrar o NFC, acho que realmente não consigo encontrar. Tenho quase certeza de que o NFC ainda está ligado e funcionando. Porque é basicamente isso que o aparelho faz, só não sei onde fica exatamente nesse dispositivo. Mas aqui, ao deixar essa opção desativada, ela simplesmente não vai aparecer na minha barra de status, e é só isso. E você também pode estender isso ainda mais, removendo coisas como a velocidade da rede, talvez até mesmo, coisas como o modo não perturbe. Vamos ver o que mais temos: economia de dados, opções um pouco menos impressionantes. Pelo que parece, você não pode esconder tudo. Por exemplo, não há opção para ocultar completamente o sinal de recepção. Em relação à porcentagem, podemos ocultar lá do ícone. O ícone da bateria permanece. Temos o método de notificação, a outra opção. Aqui temos ícone de notificação, ícone UP número nenhum. Quero destacar uma coisa. Gosto do fato de eles terem adicionado essa opção aqui. Nem todo celular tem isso. A maioria dos dispositivos tem algum tipo de método de exibição de notificação, mas geralmente é essa opção, um ponto ou nada. Alguns celulares vêm com um número, que é algo que eu gosto, pois mostra exatamente quantas notificações você tem. Em vez das 3 notificações que normalmente cabem aqui, aí aparecem 3 pontos para indicar que você tem mais do que isso. Com o número, se você receber 13 notificações, ele vai mostrar o número 13. Pronto, tá tudo certo. Você sabe exatamente quantas notificações tem no momento, o que é muito bom, mas enfim, isso basicamente resume todas as dicas e truques que eu queria mostrar para vocês. Então, se você achou isso útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.